Glória a Deus. Hoje eu vou falar novamente com vocês sobre exposição pública. O que Deus está fazendo em nossas vidas, meus irmãos, não pode ficar no privado, não pode estar ali onde ninguém vê, ninguém toma conhecimento, ou ninguém fica sabendo. Deus está fazendo uma obra pública em nós. Até quando você se converte, a conversão não pode ser apenas individual. Você tem que responder um apelo, você tem que levantar a sua mão, você tem que ir até o altar, você tem que confessar com seus lábios. Isso chama-se profissão pública de fé. Então a fé é algo que você não pode viver no privado. A fé é uma exposição pública do que Deus está fazendo na sua vida pessoal. Não é para apenas nós experimentarmos as bênçãos de Deus, mas também para que todas as pessoas que convivem com a gente, que moram na mesma casa, que trabalham na mesma empresa, saibam que nós somos amados por Deus, de que as nossas orações são levadas a sério por Deus. As pessoas, elas precisam ver que Deus está fazendo uma obra grande na sua vida, e para que elas vejam, você precisa expor. Se tem uma atitude que não combina com o Evangelho, é modéstia, timidez, privativas. Não, nós precisamos ser um povo que grita com todos os pulmões, nos 4 cantos da terra, o que Jesus fez por nós. Amém, irmãos? Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre exposição pública. O propósito de Deus em agir dessa maneira na sua vida é que Deus, Ele quer fazer algo tão grande, mas tão grande em nós, que as pessoas ao nosso redor, elas não terão dúvidas nenhuma de que o Senhor é Deus e de que o favor de Deus está na sua vida. E isso depende muito de você. Depende muito de você. Na verdade, depende somente de você. Quando, por exemplo, você chega nesse lugar, nós temos aqui uma localização, ela é uma localização pública. Você pode chegar aqui e marcar esse lugar, tirar uma foto de uma planta, ou até mesmo uma selfie, marca o endereço daqui, marca então a arroba da igreja e publica isso nos seus stories. Você vai então levar para dezenas ou centenas de pessoas a informação de que você está aqui, porque no reino de Deus não pode haver agentes secretos. Não existe agente secreto no reino de Deus. Antigamente a gente chamava de o crente 007. O que é o crente 007? É de que ninguém sabe que ele é crente, que ele é agente de Deus nessa terra. Ele não fala para os colegas de trabalho, ninguém na sua vizinhança o conhece, lá na casa dele ele sai de fininho para ir para a casa de Deus. Não! Hoje Deus quer despertar você para uma exposição pública. Lá em Êxodo, no Velho Testamento, Deus diz: eis que faço uma aliança com você. Deus está dizendo isso. Olha o que o texto diz: diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. Nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei.
Deus, Ele quer mostrar as suas maravilhas através de você. Você é a voz que leva as maravilhas de Deus até o coração dos incrédulos. É através de você que Deus vai manifestar a glória dele nessa terra, como Deus fez ali com o povo dele no Êxodo. Faço uma aliança com vocês e todos os povos verão as grandes maravilhas que eu vou fazer. Deus poderia fazer isso através dos animais, Deus poderia fazer isso através da natureza, e Ele faz também. Os céus proclamam a glória de Deus, e a natureza, ela anuncia as obras de suas mãos, mas Deus fez questão de usar a sua obra-prima, que somos nós, para manifestar a sua glória. Ninguém, como o homem, como a mulher, podem manifestar a glória de Deus na sua maior intensidade. No Salmo 23, o salmista Davi, ele diz lá no versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E a mesa que Davi, ele estava imaginando, não era uma mesa discreta, não. Uma mesa farta, uma mesa grande, uma mesa que chama atenção para que os meus inimigos possam olhar de longe e ver de que o Senhor cuida de mim. Isso é exposição pública. Deus quer mostrar, queridos, presta atenção aqui, em larga escala, aquilo que Ele está fazendo no privado da sua vida. Então, toda experiência que você tiver com Deus, toda resposta de oração que você receber, lembre-se de testemunhar, lembre-se de contar, porque se você recebe a bênção, agradece a Deus e amém, você então só fez metade do serviço. Quando você recebe uma resposta de Deus, você fala amém, eu te agradeço, Senhor, mas agora você precisa expor, você precisa publicar isso, você precisa tornar isso conhecido do máximo possível de pessoas que você puder, principalmente para os seus críticos, principalmente para os haters, para aqueles que ridicularizam a sua fé, para aqueles que malham de você, para aqueles que questionam por que você tem postura de homem de Deus, postura de mulher de Deus. Você precisa provar para eles que você é amado, de que você é abençoado, favorecido, está numa posição de influência, de que Deus está honrando você diante das pessoas. Irmãos, isso é bíblico, isso é verdade, essa é a maneira correta. Então, colocando de lado aquela falsa modéstia, de que eu não quero aparecer, de que eu não quero chamar a atenção para mim, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, você precisa contar o que Deus faz na sua vida. Isso não significa que você está roubando a glória de Deus, não, pelo contrário, você está dando a Ele toda a honra e toda a glória. Deus, Ele quer de mim e de você uma exposição pública. Há muito tempo atrás, eu orava na minha casa, só eu e Deus. Hoje, as minhas orações pessoais, particulares, elas são transmitidas ao vivo. E pessoas participam também. Isso é exposição pública. Eu estou expondo publicamente a minha intimidade com Deus, e pessoas estão sendo alcançadas por essa exposição. Nas minhas lives diárias, todos os dias, cerca de 600 e poucas pessoas assistem a oração que eu fazia sozinho lá atrás. Isso é uma coisa interessante. Eu fico cada dia mais maravilhado com o uso da tecnologia a favor do reino de Deus. É por isso, irmão e irmã, que a gente não precisa provar para ninguém, para as pessoas, quem nós somos. Não precisamos provar. Você também não precisa tentar convencer as pessoas a querer gostar de você. Não se preocupe com isso.
Você também não precisa perder tempo convencendo as pessoas. Continue fazendo o que você está fazendo, continue contando o que Deus está fazendo na sua vida, que um momento ali Deus vai mostrar a grandeza dele na sua vida, e as pessoas, elas vão reconhecer que Jesus habita em você. Ninguém poderá negar que Deus está na sua vida. Eu estava assistindo uma vez o Bispo Macedo falar num programa. Ele disse o seguinte: olha, todo mundo pode xingar a gente de tudo que quiser, de mentiroso, de charlatão, de falsário, disso ou daquilo. Só ninguém pode dizer que nós somos fracassados. Isso ninguém pode dizer, que nós somos uma igreja, um povo fracassado. As pessoas podem até não concordar com aquela obra, mas todos hão de reconhecer que aquele povo é um povo abençoado por Deus. Quantos aqui já foram lá no templo de Salomão, no Brás? Talvez você nunca foi. Quando você for ali, você vai ver, você vai ter uma experiência, que é a experiência de que aquelas pessoas, elas são perseguidas, elas são desprezadas, elas são de tudo, mas elas não têm o foco no que os outros dizem, elas só olham exclusivamente para Deus. Deixa eu continuar aqui. Vocês lembram, irmãos? Vocês lembram daquela história do coxo que foi curado lá na Porta Formosa em Jerusalém? Então, aquela história, ela teve dois momentos. O primeiro é aquele que todos nós conhecemos. Ele vai, pede uma moeda para os apóstolos, e os apóstolos, através de Pedro, dão a cura para ele. Amém? Até aí? Ele se levanta com um salto e entra glorificando a Deus com eles no templo. Só que, se você continua lendo a história, você vai ver que Pedro e João, eles foram levados ao sinédrio, onde eles foram arguídos pelos senadores, sobre em nome de quem eles curaram aquele homem coxo. Só que, quando eles foram levados para o sinédrio, quem foi com eles? O ex-paralítico. Então eles estavam lá sentados na frente dos juízes, os juízes estavam olhando para eles, para julgar a causa deles, só que do lado deles tinha um homem que há 40 anos vivia mendigando, aleijado, coxo na porta do templo, que toda a cidade conhecia ele, e de que ele estava ali agora, de pé, nas suas próprias pernas, saltando de alegria e com um sorriso desse tamanho no rosto. Isso chama-se exposição pública. Aqueles homens não tinham o que falar dos apóstolos, porque eles tinham a prova viva ali do lado do milagre. E foi então, lá em Atos, no capítulo 4, versículo 13, que as autoridades, eles disseram isso aqui: olha, esses homens verdadeiramente estiveram com Jesus. Essa frase eles falaram. Não tem como negar. Pode-se dizer que eles são isso, são aquilo, mas uma coisa nós não podemos negar. Porque, irmãos, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Deus está à procura dessa imagem na sua vida. A imagem que fala mais do que 1000 palavras que você disser para convencer uma pessoa que não reconhece a palavra de Deus. Mas no dia em que ela vir a glória de Deus na sua vida, você não vai precisar falar palavra nenhuma para ela. Ela é que vai até você e vai perguntar, como eu vou falar outro exemplo aqui daqui a pouco. Entendeu? Olha só, Deus, Ele quis que a prova daquele milagre, aquela prova viva, estivesse ali, ao lado dos apóstolos, diante do sinédrio, para que aqueles homens chegassem àquela conclusão. Davi, ele disse o seguinte no Salmo 86, versículo 17: Senhor, dai-me um sinal da tua bondade. Para quê? Para que os meus inimigos vejam
e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Naquele tempo, gente, ninguém acreditava em Davi. Seu pai não acreditava nele, seus irmãos não acreditavam nele, o rei Saul também não acreditava nele. Davi, ele era um jovem ruivo, baixinho, sem treinamento militar, sem experiência alguma. Ele não tinha condições de enfrentar aquele gigante. Mas naquele dia, quando ele falou para Saul que poderia sim vencer Golias, Saul achou que ele estava brincando. Saul achou que ele estava, entendeu? Contando vantagem naquele dia. Mas não era brincadeira. Ele olhou de novo para o rei e falou assim: eu não estou brincando com o Senhor. Hoje eu vou matar esse gigante que blasfema contra o Deus de Israel. E vocês conhecem a história. Agora, irmãos, para a nossa reflexão de hoje, eu quero dizer o seguinte: Davi, ele podia ter vencido Golias numa batalha privada, à noite, numa emboscada, em qualquer lugar. Isso já seria um grande feito, vencer o gigante Golias. Mas Deus, ele sabia que aquela batalha não podia ser travada no privado, tinha que ser no vale, tinha que ser público, no deserto, porque o milagre seria muito maior. Deus sabe que há momentos em nossas vidas que determinadas batalhas têm que acontecer no público, não pode ser no privado, tem que ser para todo mundo ver. A geografia daquele lugar era a seguinte: havia uma montanha do lado direito, onde estavam os filisteus, havia uma outra montanha do lado esquerdo, onde estava o povo de Israel. No meio das duas montanhas estava o vale, onde a batalha foi travada. Parecia mesmo uma arena cheia, lotada, final de campeonato, Davi e Golias sendo ali assistidos pelos amigos e pelos inimigos. Era o palco perfeito para a exposição pública da vergonha dos filisteus naqueles dias. Então, naquele dia, quando Davi, ele cortou a cabeça do Golias, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele instantaneamente passou a ser respeitado. Percebeu? No momento em que ele matou o gigante, cortou a cabeça e levantou, Davi era um novo homem agora. Agora, o seu pai acreditava nele, os seus irmãos que outrora ironizavam a sua vontade, passaram a acreditar nele, o próprio rei Saul passou a acreditar nele, e todos os israelitas e todos também os filisteus começaram a ver em Davi um grande e forte guerreiro. Mas qual que foi o ponto principal? É porque eles viram o que Deus fez através dele. A mesma coisa acontece com a gente hoje. Por que Deus coloca você muitas vezes numa situação onde você precisa expor publicamente o seu posicionamento e também a sua fé? É porque Deus quer fazer de você um grande homem. É porque Deus quer fazer de você uma grande mulher à vista de todas as pessoas. E ninguém vai poder negar o que Deus fez na sua vida. Certa vez, um homem foi até o consultório médico. Ele foi diagnosticado com um tipo raro de câncer. O médico falou o seguinte: olha, eu sinto muito, mas essa batalha já está praticamente perdida. Esse homem falou assim: não, doutor, eu sou uma pessoa de fé, eu vou orar e esse tumor vai desaparecer. O médico respondeu para ele dizendo: só que esse tipo de câncer não responde a orações. E ele falou o seguinte: mesmo assim eu vou orar. Meses depois, ele volta no consultório
E ele mostra os exames para o médico. E o médico abre a sua boca e fica maravilhado com o que ele está vendo. Aí o que acontece? O médico passa a perguntar para ele: como que isso aconteceu? Me diga o que você fez. Você percebeu que o médico inverteu as posições e começou a ser consultado por ele? Ele começou então a ser consultado pelo médico. O médico começou a perguntar e dizendo que em 40 anos de experiência médica ele nunca havia visto coisa semelhante. E ele falou assim: me conta tudo, me fala tudo, porque eu vou levar esse caso para os meus pesquisadores, nós vamos estudar juntos esse caso aqui. Então aquela cura não foi só num primeiro momento para devolver de novo a sobrevida daquele irmão, mas foi para fazer com que a glória de Deus fosse conhecida de toda aquela junta médica, de todos aqueles congressistas e pesquisadores que passaram agora a analisar um fato diante dos seus próprios olhos. Por isso Davi, irmãos, ele orava: Senhor, mostre à vista de todos o quanto o Senhor me ama. Ele sempre falava isso: Deus, que fique à vista de todos o quanto eu sou amado pelo Senhor. O Senhor não quis apenas que eu experimentasse a bondade dele lá atrás, quando ele respondeu a minha oração, mas ele quis também que todos soubessem como Deus é bom, como Deus é poderoso, e o seu amor dura para sempre. Outro exemplo na Bíblia, muito conhecido esse, que é a batalha entre Elias e os 450 profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, fala que os profetas de Baal vieram contra Elias e fizeram um desafio para saber quem era o verdadeiro Deus. Era uma disputa desigual, 450 contra 1. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês, e para vocês que estão online também. Se você estiver sozinha, sozinho, mas com Deus, você é a maioria. Naquele dia, parecia uma batalha desigual, só que era desigual para o outro lado. Era 450 profetas contra o profeta Elias e o Deus de Israel. Por esse ponto de vista, sim, pareceu mesmo desigual. Mas o desigual não ficou para o lado do profeta, ficou para o lado dos ímpios. Então eles marcaram lá o momento onde Deus deles iria se manifestar. Então eles começaram a orar, desde a manhã até o meio-dia, e nada aconteceu. Baal não respondeu. Então o profeta Elias disse o seguinte para eles: tudo bem, chegou a minha vez, posso começar? E eles disseram: pode. Mas antes, a Bíblia fala que ele preparou o altar, colocou as pedras embaixo, madeira por cima, e molhou, jogou água, não só uma vez, mas quantas vezes? 3 vezes. Ele jogou água 3 vezes sobre o sacrifício, sobre as pedras, sobre a madeira, para depois ninguém vir com aquela conversa, igual na história lá do Mar Vermelho, né? Do Rio Jordão, que os matemáticos falam que numa época do ano ele abaixava, isso não é milagre, coisa nenhuma. Então, para não restar dúvida alguma da glória de Deus, ele foi lá e molhou o fogo, onde ia queimar. Que bênção, né, irmãos? E no versículo 36 de 1 Reis, capítulo 18, está escrito: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha o que está escrito aqui, irmãos: prove a todos hoje que tu és o Deus Altíssimo e que eu sou teu servo. Pense na força desse momento. Essa oração de Elias foi uma oração curta, objetiva e poderosa. Irmãos, quando Elias terminou de orar, caiu fogo do céu. Imediatamente, instantaneamente, consumiu tudo que havia no chão: madeira,
pedra, água, e todo o povo reconheceu naquele dia que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Eles estavam diante de uma exposição pública de fé. É isso que eu estou querendo trazer hoje para você aqui. O que Deus faz na sua vida tem que ficar público e notório, diante de tudo e de todos, para que as pessoas vejam a glória de Deus através de você. Deus, Ele quer fazer uma obra tão grande na sua vida, que essa obra, ela vai ficar diante dos olhos das outras pessoas, uma marca inesquecível do grande amor de Deus por você. E naquele dia, a declaração que eles fizeram foi: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos ver, diz o texto bíblico: depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Agora vem a exposição pública. E pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora muitos verão isso, muitos temerão e confiarão no Senhor. Naqueles dias, nos dias de Elias, ele disse: prove hoje, Deus, que só o Senhor é Deus. Hoje, irmãos, a gente não precisa provar que Deus é Deus. A gente não precisa disso. Porque se o homem não acreditar em Deus, Deus é Deus do mesmo jeito. Se ele acreditar, amém. Se não acreditar, amém também. Você não tem que provar que Deus existe. Mas presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Você precisa mostrar para as outras pessoas que você é filho de Deus. É isso que você tem que fazer. Entendeu? De que você é um filho escolhido e amado, de que você é cuidado e guardado por Deus, e Deus tem um propósito na sua vida. É isso que as pessoas que te conhecem, elas precisam saber. E se não estão sabendo, você precisa mudar. Você precisa tornar isso conhecido de tudo e de todos. Uma curiosidade só aqui na história de Elias. A Bíblia fala que até as pedras derreteram com o fogo que caiu do céu, né? A Bíblia fala isso. E as pedras normalmente não derretem com fogo, mas quando Deus faz a obra, até o impossível acontece. Até as pedras que geograficamente, fisicamente não derretem com fogo, aquele dia derreteu, para não restar dúvida de que só o Senhor é Deus. Irmãos, é muito bom a gente ouvir histórias de fé, não é verdade? É muito bom ouvir testemunhos do que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, mas não tem nada melhor do que você contar a sua própria história, o que Deus fez na sua vida. Quando Jesus falou assim: vão e preguem o evangelho a toda criatura, na verdade ele estava dizendo, em outras palavras, vão e contem o que eu fiz na vida de vocês para todas as pessoas. Contem, não fiquem calados, não silenciem o favor de Deus. Vou contar para todo mundo o que Jesus fez na cruz por mim e você. Irmãos, isso é a exposição pública da nossa fé. A melhor coisa é quando você experimenta o grande poder de Deus. Lembre-se, portanto, de que toda bênção que você recebe de Deus, ela vem com um duplo sentido. Primeiro, para abençoar você. Segundo, para glorificar a Deus. Você não pode roubar a glória de Deus e ficar com ela. Quando você começar a orar como Davi, dizendo: Deus, mostre diante de todos os meus inimigos a bondade do Senhor para comigo, Deus, Ele vai responder essa oração com certeza. Deus vai lhe atender, não apenas por causa de você, mas por causa da repercussão que isso vai ter. Os milagres de Jesus
eles também tinham dois propósitos. Primeiro, resolver o problema da pessoa ali na hora, como por exemplo foi o caso de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, foi uma bênção para Maria, foi uma bênção para Marta, mas foi uma bênção para a cidade inteira. Foi uma bênção e é uma bênção até hoje, porque foi pública aquela demonstração de poder, aquela grande obra de milagre que foi ressuscitar um homem que estava morto havia 4 dias. Então tudo que Deus fez foi com isso em mente. Você também precisa ser intencional nesse sentido. Eu espero que a palavra ela esteja sendo clara para você nessa manhã, de que o que Deus faz no privado não pode permanecer no privado, tem que ser publicado, tem que ser exposto, e você precisa ser uma pessoa que se permite se expor. Não queira seguir aquele estereótipo de crente que nunca se expõe, que não dá opinião, que não fala o que acontece, que fica caladinho, tadinho, só esperando Deus abençoar, Jesus voltar. Não, irmão, você tem que abrir a boca. Só que quando você abrir a boca, você vai ser criticado. Quando você abrir a boca, você vai ser perseguido. Quando você abrir a sua boca, pessoas vão se levantar contra você. Mas também quando você abrir a boca, Deus será glorificado através da sua vida. E aí, qual que vai ser a decisão que você vai tomar? Que estilo de vida você vai seguir a partir de agora? Certa vez, Jesus disse isso aqui, ó: se eu não realizo as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras. Creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Você não precisa concordar comigo, mas uma coisa você não pode negar, de que os sinais estão aí para todos verem, que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Irmãos, poderia ficar aqui contando várias e várias histórias, como por exemplo aquela de Nabucodonosor e os 3 jovens na fornalha ardente. Ali também foi exposição pública. Depois daquela cena, o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, se converteu a Deus, porque algo foi tão grande, tão tremendo, que ninguém colocou em dúvida, em xeque, aquele milagre. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez sinais e milagres há 21 séculos atrás, continua vivo e operante hoje, fazendo mais ainda do que naquela época, precisando agora de uma voz que venha amplificar, precisando de uma testemunha que venha testemunhar as suas grandes obras e os seus grandes feitos nos dias de hoje. Naquela época havia pessoas incrédulas? Sim. E hoje? Sim também. Então o milagre, o sinal, a exposição pública tem um foco, um destinatário: os incrédulos. Quantos entenderam aqui? Os incrédulos. Então, por que Deus tem que fazer uma obra na sua vida? Para que os incrédulos creiam que só o Senhor é Deus, para que as pessoas, elas se arrependam dos seus pecados, elas então se rendam aos pés do Senhor e sejam transformadas. Deus, Ele quer operar grandes feitos na sua vida e diante dos olhos de todos aqueles que estão ao seu lado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, as palavras, elas convencem, mas os exemplos arrastam. Que a sua vida seja uma vida cheia de exemplos, não só de palavras, mas de testemunhos, de prodígios, de obras. Naquele dia, o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para ser salvo? Mas para ele chegar nesse ponto,
a prisão teve que tremer, as cadeias tiveram que ser quebradas. Só assim aquele homem se converteu. Há pessoas que só vão se converter quando elas virem o poder de Deus na sua vida, na minha vida. E se você concorda com essa palavra, eu creio e declaro que Deus também vai mostrar o seu grande poder na sua vida e através da sua vida também. Portas vão se abrir, recursos vão chegar, pessoas vão aparecer, a saúde brotará, a cura brotará, a pessoa certa vai chegar, portas vão se abrir, janelas do céu serão abertas sobre a sua cabeça. E se você crê nessa palavra, diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus.